Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Diego Oliveira e eu ensino você a gerar um salário extra com os próprios gastos e a sua própria rotina, ou seja, sem precisar vender o tempo, sem precisar trabalhar mais, sem precisar sair de casa. E é esse o meu objetivo aqui, transmitir um conhecimento para vocês e mostrar que vocês também podem ter essa transformação. O tema da live de hoje é porque esse salário extra é muito mais do que uma simples renda extra. E vocês vão entender qual é a lógica, qual é o intuito desse tema da live de hoje, porque tudo está ligado mais ou menos no que a gente pensa, né? Como a gente considera as coisas, como a gente observa as coisas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que você pode acompanhar esse conteúdo, você pode acompanhar essas lives, assistir vídeos meus e imaginar o seguinte: legal esse conteúdo, interessante, mas é só uma renda extra, é uma rendinha extra aí que o Diego está ensinando a gente a gerar e tal, não é nada demais. Mas isso não é só uma renda extra. E por que não é só uma renda extra? E uma renda extra é algo que é simplesmente um complemento da sua renda. Né? Todo mundo trabalha, geralmente a gente trabalha e possui um salário todo mês, e normalmente é assim, quem trabalha tem alguma função específica, recebe uma remuneração por isso, e é uma renda que todo mês vai cair na sua conta com o seu trabalho. Então, vamos supor que uma pessoa trabalha segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, mais ou menos, geralmente é assim, 40 horas por semana, né? E a pessoa tem um salário, pode ganhar 3 mil por mês, enfim, depende da função, da empresa, do órgão que ela trabalha. Ocorre que para a pessoa gerar dinheiro, para a pessoa conseguir gerar renda com esse jeito tradicional, com essa forma tradicional, ela precisa trabalhar, ela precisa de fato cumprir com a sua obrigação, ela precisa acordar cedo, ela precisa estar presente, comparecer no trabalho, geralmente 2 turnos, como eu falei, às vezes até 3, né? Tem pessoas que acabam prolongando o turno. Esse era o meu caso, na época que eu trabalhava no escritório de advocacia, que eu larguei para poder ensinar esse conhecimento para mais pessoas. Então, eu saí do meu emprego que eu tinha essa rotina e, basicamente, eu trabalhava os 2 turnos, até mesmo, muitas vezes, trazer trabalho para casa. Então, era mais do que 2 turnos que eu trabalhava. E, para a pessoa gerar renda dessa forma, para eu gerar renda, eu tinha que estar no meu trabalho todos os dias. Então, eu tinha que trabalhar. E o que isso significa? Que eu estava vendendo algo muito importante, que é o meu tempo. Eu estava vendendo o meu tempo. Para a pessoa gerar renda, ela vende o tempo dela em prol de receber um salário. E o tempo, ele é algo que não volta, né? O tempo infelizmente não volta e é de fato o que a gente tem de mais escasso, porque não tem como ter mais tempo, não tem como ele voltar. E nós precisamos vender o tempo para ganhar dinheiro, precisamos vendê-lo para gerar renda. Então você pode pensar, esse salário extra é simplesmente uma rendinha extra aí que o Diego está ensinando. Ou você pode pensar que é a maneira correta que você deve encarar esse conhecimento aqui que eu estou trazendo, que esse é um salário, é uma excelente fonte de renda que eu gero sem vender o meu tempo. Então, vocês estão percebendo a diferença? Onde que eu estou querendo chegar? É um salário que eu consigo gerar com os meus próprios gastos, com a minha rotina, que, aliada a algumas técnicas e o conhecimento que eu vou trazer para vocês, que eu estou trazendo para vocês, você a gera, você tem um salário extra sem precisar vender o seu tempo, sem precisar demandar o seu tempo para ninguém. Entendeu? Você não está vendendo o seu tempo para o seu chefe, para o órgão público que você trabalha, depende. Então, isso não é simplesmente uma rendinha extra. Você não deve encarar dessa forma. Você deve encarar como uma oportunidade de ganhar dinheiro sem vender o seu tempo. E isso vai acelerar a sua liberdade financeira, porque você está gerando renda passiva dessa forma. E renda passiva, para quem não sabe, é aquela renda que você gera sem precisar fazer isso, sem precisar vender o tempo. Entendeu? Existem várias formas de você gerar renda passiva. Uma das formas é investir no seu dinheiro e os lucros desse investimento. Às vezes você pode receber dividendos, que são pagamentos que as empresas dão para acionistas. Então, se você investir em ações e receber dividendos, dividendos são uma renda passiva. Por quê? Porque você está ganhando pelo fato de ser
acionista da empresa. Então, você não está trabalhando, não está vendendo o seu tempo por isso. Você está investindo em um ativo e conseguindo gerar essa renda, conseguindo gerar uma renda passiva. Só que aqui também é uma forma de renda passiva. Por quê? Porque você não está vendendo o seu tempo para gerá-la. E é muito mais fácil, porque com investimentos você precisa ter o capital. Você precisa poupar, ter o capital ali para você investir. Aqui não. Aqui, com os próprios gastos e o próprio custo de vida, você gera renda passiva. Então, olha a diferença, como é muito melhor você gerar essa renda passiva aqui. Principalmente se você não tem um capital para investir. Aqui, você pode somar as duas coisas. Você pode ter um salário extra e com essa renda que você gerar, com essa renda passiva que você gerar, com essas estratégias aqui que eu ensino, você pode, eventualmente, investir esse dinheiro. Então, olha só, você vai gerar duas rendas passivas. Você vai ter essa renda que você gera com os próprios gastos e depois você pode aliar isso a outra estratégia que te permita gerar outras rendas passivas. Então, é muito diferente. E eu falei de liberdade financeira, que essa renda passiva é ela que acelera a sua liberdade financeira. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que é liberdade financeira? Liberdade financeira. Existem algumas liberdades, né? E liberdade financeira é você ter um patrimônio capaz de pagar o seu custo de vida, os seus sonhos, a sua vida, tudo o que você quer fazer. Então, todas as suas vontades, as suas despesas atuais para o resto da vida. Isso é você ter liberdade financeira, sem que você precise trabalhar para sobreviver, entende? Então, você consegue ter uma renda passiva que você não precisa vender o tempo para gerá-la, e junto com essa renda passiva, você consegue ter a liberdade. Por quê? Porque se essa renda passiva for capaz de custear o seu padrão de vida, você não está precisando vender o seu tempo para conseguir manter o seu padrão de vida. Então, isso é a liberdade financeira. E junto com essa liberdade, tem outras liberdades, vem junto. Como assim? Quando você tiver liberdade financeira, você alcançar isso, provavelmente você vai ter liberdade geográfica, que o que é liberdade geográfica? É você poder trabalhar de qualquer lugar, não precisa estar em um lugar específico para ganhar dinheiro. Então, como você gera renda passiva, você pode trabalhar de qualquer lugar. E a liberdade de rotina, que é quando você escolhe quando quer trabalhar, se você quer trabalhar, sem ninguém precisar definir isso para você. Então, você não vai ter um chefe dizendo que você precisa chegar a tal hora do trabalho, que você precisa chegar, bater ponto em algum órgão público, que você venha trabalhar em alguma empresa. Então, ninguém define isso. Tem também a liberdade de crises, né? Não sei nem se existe em si liberdade de crise, o termo que eu estou usando aqui, mas que pessoas podem perder emprego, né, no momento de crise. É o que está acontecendo agora, o que acontece desde o ano passado, muita gente perde renda e perde o emprego por conta da situação que a gente está vivendo, da crise que a gente está passando. E algumas pessoas perdem o emprego, outras não, continuam no emprego mesmo na crise. Então, essa renda também tem essa liberdade de crise, porque mesmo nesse momento atual, todo mundo consegue gerá-la, né? Eu consigo gerá-la, consigo manter essa renda passiva, consigo gerar esse salário extra com os meus gastos e o meu custo de vida, e tem pessoas que eu ensino, que estão acompanhando meu conteúdo, estão aplicando as estratégias e também estão gerando renda. Então, isso mostra que também é uma liberdade anticrise, essa renda aqui que eu ensino. E vocês vão ver isso, eu vou provar para vocês na Semana da Liberdade Financeira que não sou só eu que tenho esse resultado, que muita gente tem esse resultado a partir da metodologia que eu ensino. Então, o ponto é que, voltando aqui para essa questão da liberdade financeira, o grande lance é que você ter um salário extra vai acelerar isso, vai acelerar essas liberdades para você. E, consequentemente, todos os pontos positivos que vêm junto a isso, que é a liberdade geográfica, de tempo. Então, você ter esse salário vai te proporcionar acelerar isso. E por que eu estou dizendo isso? Por que isso vai acelerar? Porque o jeito comum que as pessoas ensinam é que você poupa uma parte do salário para investir a diferença. E no longo prazo você vai chegar na liberdade financeira. Então, aqui é diferente. Porque, trazendo um exemplo aqui que eu citei, de uma pessoa que trabalha diariamente, vamos supor que a pessoa tem um salário de R$3.000 e ela consegue poupar uma porcentagem do que ganha para investir. Vamos supor que ela poupa, sei lá, um terço do salário dela, que é R$1.000. E aí ela vai poupando R$1.000, investindo R$1.000 todos os meses,
E aí, imagina só, quanto tempo levaria para ela conseguir ter um patrimônio capaz de custear a vida dela com R$ 3.000? Seria, provavelmente iria demorar muitos anos, muito tempo mesmo, sem contar que a renda fixa atual está pagando 13 e alguma coisa por cento ao ano, então é muito pouco o que paga a renda fixa. Então, isso iria demorar muitos anos, sem contar que a pessoa precisaria manter a disciplina, manter o salário. Então, dá para chegar? Lógico que dá, é possível chegar, mas é o caminho mais difícil, mais trabalhoso, mais chato. E por que eu estou dizendo mais chato? Porque você precisa cortar despesas, você precisa cortar gastos e cortar momentos de lazer, de experiências. Então, uma saída no final de semana para um restaurante que você tem vontade, você provavelmente vai ter que cortar. Por quê? Porque você precisa ter uma disciplina no seu investimento. Então, isso iria demorar muito tempo, e para você acelerar, se você quisesse chegar mais rápido, você teria que investir em algo mais arriscado, que eu até citei aqui um exemplo de ações. Ações são arriscadas. Se você não tem o conhecimento, não tem uma diversificação, você corre o risco de perder todo o seu patrimônio que você investiu. Então você tem que poupar, investir, e ainda corre o risco de perder todo o seu patrimônio. E olha só, desse jeito é muito mais difícil e é mais trabalhoso. E porque não tem coisa pior do que você deixar de fazer algo em prol de um futuro distante que pode vir a acontecer, assim como também não pode. E isso é desconfortável. Eu já passei por isso, eu já expliquei. Quem está acompanhando as lives desde o começo, o José Vitor e o Lopes, que estiverem aí, eu sei que eles estão sempre acompanhando. Eu já falei aqui que quando eu comecei nesse mercado foi porque eu estava desconfortável com essa situação, que eu e minha esposa, a gente tinha que poupar todo mês e investir uma parte do nosso salário. Só que eu estava desconfortável com isso, porque eu tinha que cortar certos momentos de lazer que me dava vontade em prol do futuro distante que poderia vir a chegar ou não, poderia vir a acontecer. Agora imagina a situação, nesse exemplo que eu estou dando. A pessoa ganha 3 mil e poupa 1.000, né? Investe R$ 1.000 por mês. E aqui é um terço do que ela ganha. Agora imagina a pessoa ganhar esses 3 mil e ter um salário extra de mais 3 mil. Então a renda dela dobra para R$ 6.000. Então olha a diferença. Se ela investir um terço do que ganha, ela está dobrando o investimento dela. Então em vez de 1.000, ela vai investir R$ 2.000. Então olha a diferença. E com as técnicas e com a metodologia que eu tenho, que eu ensino e que eu vou apresentar para vocês na Semana da Liberdade Financeira, é plenamente possível, em um período curto de tempo, a pessoa conseguir gerar um salário extra de R$ 3.000. É muito possível. Então, a renda dela dobrou, passou a ser 6 mil, e ela poderia até poupar mais do que um terço do salário, porque ela estava conseguindo viver com 2 mil. Se ela poupava 1.000 e investia 1.000, e se ela fizer a mesma coisa agora e viver com 2 mil, ela iria investir R$ 4.000. Então, ela iria investir 4 vezes mais do que ela estava investindo antes. Então, é muito diferente. Então, tá vendo como isso aqui traz muito mais liberdade para você? Como isso é muito mais do que um simples salário extra, uma simples renda extra. Se você encarar isso aqui, é só uma rendinha extra, um ganho a mais que eu vou ter, você vai encarar isso aqui da maneira errada e não vai ter os resultados necessários. Porque, gente, essas lives de aquecimento, elas servem para mostrar para vocês, para aquecer vocês para o evento e para mudar a mentalidade de vocês. Porque não é algo que acontece da noite para o dia. A mentalidade da gente, nós estamos habituados a fazer certas coisas na nossa rotina que já está meio que automático, porque a gente cresceu assim. Eu cresci entendendo que eu precisava vender o meu tempo para gerar renda. Eu cresci entendendo que o cartão de crédito era vilão, que eu não tinha que passar no crédito, que eu precisava de um cartão bom, eu precisava ter altos gastos para acumular pontos. E não, pelo contrário, eu estou ensinando aqui justamente o contrário, que qualquer pessoa consegue. Porque eu não tinha nada disso quando eu comecei. Eu tinha um cartão de crédito universitário. E nem precisaria ter cartão de crédito para começar. Assim como eu expliquei na live, que eu fiz uma live específica na semana passada, só mostrando como você consegue gerar esse salário extra mesmo sem cartão de crédito. Porque existem diversas estratégias, técnicas e formas de você conseguir gerar um salário extra com essa metodologia que eu ensino, mesmo que você não tenha um cartão de crédito para começar. Então é possível. E
voltando aqui, por exemplo, no cenário anterior, a pessoa poupava o salário dela, investia uma diferença e ia demorar muito para conseguir chegar na liberdade financeira dela, para conseguir ter um patrimônio capaz de custear a vida dela. E aqui no exemplo que eu estou trazendo, já na situação dela ter um salário extra com os próprios gastos, isso acelera demais o resultado dela. Acelera muito o resultado dela. E o que isso significa junto? O que isso vem junto com esse aumento de renda dela? Ela vai ter mais liberdade, ela vai ter mais poder de escolha, ela vai ter mais realização de sonhos, mais experiências. Se ela quiser planejar as férias todo final de ano, viajar para algum lugar que ela tem vontade, ela vai poder ir, porque agora ela tem mais dinheiro sobrando, ela tem um patrimônio maior, então ela tem um salário a mais. Além do salário principal dela, ela tem um salário extra, que ela gera como forma de renda passiva sem precisar vender o tempo. Então isso é transformador. E cada um tem os seus sonhos. Eu falo de viagens porque é uma grande paixão que eu tenho. Eu sempre tive paixão e vontade de viajar muito, só que eu não podia, eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que precisava ser rico e tudo mais, e tudo isso que colocaram na minha cabeça. Porque eu cresci, eu não viajava com meus pais, com nada. A única coisa que eu tive realmente foi os estudos, que meus pais custearam meus estudos, mas apenas isso. Eu não tinha luxos, eu não tinha viagens, não tinha experiências, não tinha nada disso. E talvez você tenha algum sonho, pode não ser viajar, mas não sei. Seu sonho pode ter o seu imóvel, ter um carro dos sonhos, um bem que você tem vontade de ter. Então, pode ser esse tipo de coisa, esse tipo de vontade que você tenha, e isso vai ser mais fácil de você conquistar se você tiver um salário extra e tiver mais dinheiro para poder ter esse resultado. Então, isso é possível e cada um tem o seu sonho, cada um sabe o que quer alcançar. E entenda que vai ser mais fácil você alcançar se você tiver esse salário extra, se você gerar essa renda com os próprios gastos e o próprio custo de vida. E é por isso que eu falo que essa é a melhor fonte de renda que existe. Porque, olha só, as outras formas de renda passiva, você precisa investir, você precisa poupar, você precisa ter capital, você precisa, enfim, ter tudo isso, e aqui não. Aqui você gera com os próprios gastos. Ou seja, todos os meses você vai gerar, porque você tem gastos todos os meses. Não tem como a gente não ter certos gastos. É impossível você não ter certos gastos. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem que comprar certas coisas básicas de higiene, todo mundo precisa comprar algo todos os meses, e com isso você pode transformar esse seu consumo em renda, em dinheiro de volta para você, através dessa metodologia que eu ensino. Então, essa é a melhor fonte de renda do mundo, e você não precisa trabalhar para gerá-la. E eu venho batendo nessa tecla aqui, você a gera sem precisar vender o seu tempo, sem precisar se esforçar, sem precisar sair de casa, e somando isso ao seu salário principal. Vai ser um salário extra que você vai somar com a sua renda principal e sem precisar vender o seu tempo. E ela não vem só de uma vez, como eu estou dizendo. Ela vai se repetir sempre. Porque, como eu estou dizendo, todos os meses você vai ter que replicar isso. E com o passar do tempo, a tendência é que essa renda cresça. Com o passar do tempo, você vai aplicar mais estratégias, você vai escalar o seu negócio e o seu salário extra vai crescer, podendo, inclusive, superar o seu salário principal. E aí, nesse momento, você pode escolher outro trabalho, se não fizer sentido para você continuar naquele. Você pode, enfim, tentar ter uma experiência em algo. Enfim, você vai escolher, porque você vai ter essa liberdade. Então, a liberdade financeira não é simplesmente ter um patrimônio capaz de custear o seu padrão de vida. Na verdade, eu entendo que a liberdade financeira vem quando você tem uma renda passiva capaz de custear o seu padrão de vida. E aqui está a prova disso. Porque você tem um salário extra que você gera sem precisar vender o seu tempo. O que é isso? Renda passiva. Se essa renda passiva, se esse salário extra custear o seu custo de vida, o seu padrão de vida, você tem liberdade aqui. Então é possível e de forma muito fácil. De forma fácil, porque existe um método por trás. Porque
não digo fácil, mas plenamente possível. Fácil é muito complicado falar que alguma coisa é fácil. Não é fácil, você vai ter que estudar o método, você vai ter que aplicar, mas é plenamente possível. E eu tenho esse resultado e mais pessoas estão tendo esse resultado. Dá para você conseguir ter esse resultado. Eu vou provar para vocês que mais pessoas estão tendo esse resultado. E é óbvio que dá. E eu falei que a pessoa pode, em 1 ano, em 2 anos, não sei, depende da sua evolução, mas a pessoa pode dobrar a renda dela, pode ter um salário extra de 3 mil, mas pode ser mais do que isso, tá? 3 mil eu estou falando aqui, mas daqui a pouco o salário extra dela pode ser mais do que isso e superar o principal. E aí vai vir a liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, só foi possível graças a quê? Essa pessoa tem esse resultado. O que ela precisou fazer para que seja possível? Ela tomou a decisão de aplicar as estratégias que eu ensino. Ela tomou a decisão de aplicar a metodologia. E é por isso que eu estou falando, e por isso que o tema dessa live é esse. Por que um salário extra vale muito mais, que esse salário extra aqui é muito mais do que uma simples renda extra? Porque vai trazer tudo isso para você. Uma coisa é você simplesmente, em determinado mês, vender alguma coisa para gerar uma renda extra, que também é uma forma de você gerar renda, né? Você, sei lá, se você pesquisar forma de gerar renda extra, pode ter certeza que vai ter alguém dizendo para você vender alguma coisa que você não usa. E qual é o problema disso? Você vai vender algo que você não usa, vai gerar uma renda, ok, com essa venda, mas e depois? Você vai vender outra coisa que você não usa? E aí todo mês você vai ter que vender alguma coisa que você não usa, mas uma hora você não vai ter mais algo para vender. Se você ficar vendendo tudo que você não usa, uma hora vai chegar em coisas que você só usa, que você utiliza. Então, olha a diferença. Você vendeu, ganhou uma renda extra, ok. Mas e depois? Então, isso não é consistente. Isso é simplesmente uma rendinha extra. Mas aqui não. Aqui é uma metodologia, é uma estratégia por trás. Tem um método que, se aplicado, vai ser um salário extra, porque vai ser gerado sempre, em recorrência, vai se repetir e, de fato, vai ser um salário extra para você. E isso é que vai fazer a diferença no longo prazo da sua vida. E, como eu estou dizendo, cada ano que passa, você vai ter mais possibilidade de aumentar essa renda para você. Porque você vai ter mais quilometragem, vai ter mais conhecimento. E como assim mais quilometragem? Eu estou há alguns anos aplicando já isso aqui na minha vida, até o momento que eu decidi ensinar. Então, eu estava aplicando apenas para mim. E estava tendo esse resultado. Então, eu passei 3 anos aplicando em mim, quando eu decidi sair e começar a explicar isso e ensinar outras pessoas, porque eu achava que todo mundo merece ter essa transformação. Então, eu tenho mais quilometragem que você, eu estou há mais tempo, eu estou aplicando isso há mais tempo, e a única diferença é essa. A única diferença que eu tenho esse resultado para você é porque eu estou há mais tempo aplicando. E o que significa que você, quanto mais tempo tiver aplicando, e quanto mais tempo tiver esse conhecimento, você vai ter mais resultados. Com o passar do tempo, e o resultado disso é que essa renda vai crescer ano após ano para você. E ano após ano você vai ganhar mais dinheiro aplicando a metodologia que eu ensino. Então, quando eu comecei a ensinar isso aqui, esse conteúdo, a produzir esse conteúdo aqui, uma das fontes de renda que me mantém é exatamente essas, das estratégias que eu ensino. É exatamente através desse método, dessa metodologia que eu ensino, que eu vou ensinar para vocês, que eu estou ensinando já e que vocês vão ter acesso ao passo a passo na Semana da Liberdade Financeira. Então, eu sempre repito isso aqui é apenas o aquecimento, mas o evento principal mesmo é a semana, que vai acontecer na segunda-feira que vem, que começa no dia 24 de maio. Então, vocês têm que assistir e têm que estar presentes nesse evento. E o salário extra é o veículo para você acelerar esse resultado, essa transformação, as liberdades na sua vida. Porque ele vai acelerar. O veículo é aquilo que acelera a gente para tirar de um lugar para chegar no outro lugar, no destino. E qual é o destino aqui? O destino é você ter uma renda a mais que você gera com o próprio custo de vida, uma renda passiva para você. E qual que é o veículo? A metodologia que eu ensino. A metodologia é o veículo para você chegar lá. É o que vai acelerar as liberdades que eu citei aqui na sua vida, é a geração desse salário extra, a geração dessa renda passiva para você.
E se você não utilizar essa metodologia, vai demorar mais para você chegar. Porque você vai ter uma única fonte de renda, que é do seu salário principal, e vai demorar muito para você conseguir alcançar esse resultado. Então, gente, vai ter o momento certo de eu explicar com mais detalhes para vocês, vai ter o passo a passo na Semana da Liberdade Financeira, mas todos os dias tem vídeo meu explicando alguma estratégia. Eu gosto de postar as promoções, então as promoções dessa semana eu vou citar também no meu Instagram, eu vou mostrar para vocês exemplos de como é que isso funciona, vocês já vão entendendo as lógicas, vão inclusive poder praticar alguma coisa. Então eu vou procurar mostrar isso para vocês, as promoções que aconteceram durante a semana. Eu vou querer compartilhar isso. Mas basicamente vocês vão ter o passo a passo mesmo, tudo certinho, o passo a passo para começar do zero no evento principal que vai acontecer na semana que vem, que é a Semana da Liberdade Financeira. E deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para falar. Basicamente, acredito que é isso que eu tinha para falar na live de hoje. Eu só aviso vocês que tenham calma, tenham paciência. Sempre que tiver uma promoção, eu vou mostrar aqui, eu vou procurar mostrar, como eu falei. E tudo que é novo pode parecer confuso para você, mas com a metodologia e com o conhecimento correto, que eu ensino, que eu vou mostrar para vocês, é plenamente possível ter esse resultado. E, como eu estou dizendo, não sou só eu, mais pessoas estão tendo esse resultado, e eu vou mostrar para vocês no evento, eu vou provar para vocês durante o evento que qualquer pessoa consegue. Independente da situação, independente de onde está agora, não importa se tem cartão de crédito, não importa se ganha bem, se ganha mal, se está desempregado, se está endividado, se está bem, não importa a situação, todos conseguem ter esse resultado se aplicar a metodologia da maneira correta. E eu vou provar isso para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado entendida a mensagem de por que esse salário extra é muito mais do que uma simples renda extra, porque ele tem uma metodologia por trás, porque você consegue aumentá-lo ano após ano, porque você consegue gerá-lo sempre em recorrência, porque basicamente é com o seu custo de vida. E eu só tenho a agradecer a quem esteve presente na live, quem está acompanhando o conteúdo. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Inclusive, pode perguntar aqui agora ainda, enquanto a gente está na live, se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre essa geração de renda que eu ensino aqui através dos próprios gastos e da própria rotina. É isso, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, se alguém está assistindo essa live em outro momento, de forma gravada. E obrigado pela presença e até a próxima live. É isso, um abraço e até a próxima.